ligações químicas. A polaridade vem dessa situação. O cabo de guerra entre os átomos. Existem três tipos de ligações químicas. Existe a ligação química covalente, existe a ligação química iônica e existe a ligação química metálica. Essas ligações são interações intramoleculares, ou seja, são como os átomos se unem para formar moléculas ou compostos químicos, no caso dos compostos iônicos. Particularmente, a maioria dos compostos químicos são de natureza covalente. Então nós vamos falar dos compostos covalentes. É a partir deles que surge a polaridade de ligações. A gente já viu em outras aulas que as ligações covalentes surgem entre átomos não metais e também entre átomos de hidrogênio com não metais e de hidrogênio com hidrogênio. Isso é um caso generalizado. Existem exceções que nós vamos traçar em outros momentos. Como é que esse cabo de guerra funciona? Já vimos que a ligação covalente é uma ligação compartilhada, então nós vamos lembrar um pouquinho isso para entender o cabo de guerra entre os átomos. Primeiramente, o que a gente tem que ter em mãos? O número atômico combinado com o número de níveis ou camadas eletrônicas vai me dizer qual é a força que esse átomo tem. De que maneira? Vamos trabalhar aqui com três exemplos. Oxigênio, de símbolo O, hidrogênio, de símbolo H, e cloro, de símbolo Cl. O oxigênio, nosso primeiro carinha, ele tem duas camadas eletrônicas. Tem número atômico igual a 8, o que significa que, em síntese, ele vai ter 2 elétrons na primeira camada e 6 elétrons na segunda e última camada dele. Lembrando que na tabela periódica eu tenho uma ideia muito melhor do número de elétrons na última camada e também do número de níveis. O número de elétrons na última camada é me dado pela família e o número de níveis é me dado pelo período. Então o oxigênio, por ser do segundo período e ser do grupo 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, como a gente pode representar aqui. Já o hidrogênio, ele tem apenas uma camada, porém apenas número atômico igual a 1, significa que ele tem uma única camada com um elétron. E o cloro, por fim, nos nossos três exemplos, ele vai ter número atômico 17, ou seja, dentre esses três átomos, dentro desses três elementos químicos, ele é o átomo de núcleo mais poderoso. Ele tem 17 prótons dentro do núcleo. Significa que ele vai ter mais capacidade de atrair os elétrons. Só que tem uma coisa contra ele. Ele tem 3 camadas ou níveis eletrônicos. Significa que o último elétron dele está bem afastado. Então esses prótons não vão ter força suficiente para puxar os elétrons para perto da eletrosfera dele, ou para perto do núcleo dele. Desses 3 caras, eu posso dizer seguramente para vocês que o que está em condições mais vantajosas de puxar elétron para si é o oxigênio. Por quê? Ele vai ter um número atômico, digamos, intermediário, 8, 1, 17, seria um número atômico intermediário, e ele tem apenas 2 níveis eletrônicos, contra apenas um número atômico de 1 do hidrogênio e contra os 3 níveis eletrônicos do cloro. Significa que o oxigênio tem um núcleo relativamente próximo do seu último nível eletrônico e também tem um número atômico, ou seja, uma quantidade de prótons suficientemente alta para atrair os elétrons. Coloquemos isso na prática. Eu trouxe para vocês 2 exemplos. O primeiro exemplo é o composto O2, nosso famoso gás oxigênio, que participa do processo de respiração aeróbica. E o outro exemplo é a formação do ácido clorídrico, um ácido muito conhecido comercialmente. Ele é mais conhecido como ácido muriático, quando ele está diluído. Pois bem, como é que se forma a molécula de gás oxigênio? Lembrando como são as ligações covalentes, eu tenho um par compartilhado, primeiramente, entre um átomo e outro. Depois, para estabilizar e seguir a regra do quinteto, eu compartilho um outro par eletrônico. Vou ter uma composição final, que é o gás oxigênio, com 2 ligações químicas, as duas provenientes, consequentemente, de 2 pares compartilhados. E
No caso do ácido clorídrico, eu tenho um átomo de hidrogênio, que precisa de um elétron para ficar estável, e o cloro, que precisa só de mais um, então ele vai compartilhar um par eletrônico só, com hidrogênio, e vai formar a molécula de ácido clorídrico com apenas uma ligação química. Qual é a diferença entre a formação do gás oxigênio e a formação do ácido clorídrico? Vejamos aqui, eu tenho do lado esquerdo um átomo de oxigênio com Z igual a 8 e 2 níveis eletrônicos. E do lado direito é o mesmo cara, não é mais bonito que o outro, então vai continuar sendo um outro átomo de oxigênio. A força com que esse núcleo atômico puxa essa nuvem eletrônica aqui é a mesma que esse núcleo vai exercer sobre essa mesma nuvem. O que significa que nós teremos nosso famoso cabo de guerra dos átomos. Esse núcleo puxando para cá e o outro núcleo puxando para lá, ambos com a mesma força. Fim de história, não vai ter deslocação do par eletrônico nem para esse oxigênio e nem para o outro. Quando isso acontece, nós dizemos que a molécula não tem polaridade, ela é apolar, porque o par eletrônico, que tem carga negativa, ele fica situado, digamos, no meio geográfico desta molécula. Então, externamente, essa molécula não vai apresentar um desequilíbrio eletrônico. Agora, olha esse caso aqui de baixo, bem clássico. O hidrogênio, tadinho, fraco, com apenas um próton. E o cloro, apesar de ter 3 níveis eletrônicos, ter um núcleo afastado, ele tem 17 prótons. Então, ele exerce uma força de atração sobre o par eletrônico muito maior do que o hidrogênio. Vamos lembrar aqui, não custa lembrar, que o núcleo é formado por partículas positivas. O núcleo é formado por prótons e nêutrons. Nêutrons não têm carga, mas os prótons têm. Enquanto que a eletrosfera é formada por partículas negativas, que são os elétrons. Então, a dança da natureza é um núcleo positivo atraindo ao seu redor os elétrons e aí determinando a distribuição eletrônica desse elemento químico. O que acontece aqui é que, como a força de ligação, a força de atração do cloro é muito maior do que do hidrogênio, esse cabo de guerra vai ter uma grande vantagem a favor do cloro. É como se, na prática, esse par eletrônico fizesse isso. Está aqui meu hidrogênio e o par eletrônico compartilhado ficou coladinho ao cloro. E o que acontece no final das contas? O hidrogênio vai falar, esse elétron aqui é meu, é compartilhado. Só que eu tenho muito mais deslocação do par eletrônico para o lado do cloro do que para o lado do hidrogênio. Resultado da história, na periferia do cloro eu vou ter uma leve carga negativa, representada por esse símbolo grego. Enquanto que na periferia do hidrogênio eu vou ter uma leve carga positiva. Moral da história, tenho uma molécula polar. A polaridade me diz muito quando a gente fala de outras áreas associadas à química. Um bom exemplo é a bioquímica celular ou a própria fisiologia dos organismos complexos. Nós vemos no corpo humano que existem, quando nós ingerimos, quando nós fazemos nossa digestão, existem componentes que são polares e existem componentes que são apolares. E existe uma máxima na natureza: compostos polares atraem e dissolvem outros compostos polares, enquanto compostos apolares são repelidos por compostos polares. Por que isso acontece? Porque se você tem um elemento com polaridade, ou seja, se você tem um elemento com um leve, digamos assim, entre aspas, uma leve pilha com polos negativos e positivos, é claro que, aproximando-se outros compostos também com polos positivos e negativos, o polo positivo de um cara atrai o polo negativo de outro cara. Isso faz com que os compostos polares interajam. Enquanto que, quando aparece um outro componente sem nada oferecer nível de polaridade, a tendência natural é que haja repulsão.
Então, por exemplo, gordura é apolar, água é polar. Nós veremos isso no próximo módulo. O que eu posso adiantar é que água e óleo não se combinam. Imagine o sangue, que é formado por 98% de água, e ter que carregar compostos apolares para chegar às células. O que vai acontecer? O organismo complexo vai ter que bolar no caminho, no trâmite evolutivo dele, uma forma de transportar esses componentes que não têm polaridade igual existe no sangue. Já compostos que têm polaridade, como é o caso da glicose, são facilmente transportados no sangue. Isso é assunto para o nosso próximo módulo. Mas já fica a dica da importância desse assunto, da química, para a bioquímica e assuntos afins. Por hora é só. Agradeço. Se puder linkar, se puder clicar aí que gostou. Professor André, muito obrigado.